Uma vez identificados os nossos ganhos, nós podemos então olhar os nossos gastos. Para falar de gastos, nós vamos criar algumas categorias, 3 essencialmente. Nós vamos falar dos gastos fixos, dos gastos variáveis e dos gastos extras ou adicionais. Nesse primeiro vídeo, vamos falar dos fixos. Dá uma olhada. Muitas vezes, se você já procurou informações sobre finanças pessoais, você ouviu dizer que o importante é cortar o cafezinho. Mas a gente tem que prestar muita atenção que muitas vezes o cafezinho é uma formiguinha e a gente fica lá prestando atenção na formiguinha, mas pode estar passando um elefante, um elefantão atrás de você e você não está vendo. Quem são esses elefantes? Muitas vezes são os gastos fixos. O que a gente está chamando de gasto fixo aqui? Gasto fixo é aquilo que você já começa o mês devendo. Pode ser, por exemplo, o aluguel, o condomínio que você paga. Saúde, se você pagar plano de saúde. Coisas que você assume por um longo prazo e sabe que todo mês aquela conta vai estar lá e que você vai ter que pagar. Pague o aluguel! Então, algumas dicas aqui, como é que a gente faz para não deixá-las roubar todo o nosso orçamento. Primeiro ponto, qual é o total de despesas que eu tenho no mês? E aí eu vou listar uma por uma. Segundo ponto, o total delas em relação ao meu salário líquido, que percentual é? Agora que você já começou a anotar os seus gastos, eu imagino que você deva estar com um monte de números na sua frente, um pouquinho apavorado. Calma. Se você não tiver muito bem esse controle das despesas fixas, você começa a assumir outras responsabilidades e esquece que o orçamento no mês seguinte não vai fechar. Outra coisa importante, né, que é quando chega mês de janeiro, por exemplo, tem muita matéria na mídia sobre gastos adicionais de início de ano. Aí a gente vai olhar e vai falar, pera um pouquinho, todo mundo que mora numa casa paga o IPTU, então o IPTU não é uma despesa variável, é uma despesa fixa. Para quem tem carro, tem que pagar o IPVA. E as pessoas se surpreendem e me dizem assim, puxa, chegou o começo de ano, eu fiquei muito apertado com essa despesa que não é fixa. Não, é fixa. E entra nessa despesa fixa tudo aquilo que eu não consigo cortar. Só que não se engane achando que, como esses são os meus gastos fixos, eles são imutáveis, porque eu já assumi antes e eu já tenho que pagar todo mês. Não é verdade. Quanto você pode diminuir ou economizar em relação aos seus custos fixos? Um exemplo pode ser o próprio aluguel. Vamos supor, por exemplo, um cenário hipotético em que o mercado imobiliário esteja um pouco devagar, não está tão fácil alugar um imóvel ou vender um imóvel. Talvez isso seja uma oportunidade. Liga para o dono do seu apartamento ou para a imobiliária e tenta baixar um pouquinho o preço do seu aluguel. Se num dado momento você não consegue aumentar a sua renda, que nem sempre isso é possível, pelo menos se você tem consciência da sua despesa, você consegue evitar novos compromissos e com isso o seu orçamento chega até o final do mês. Presta atenção nisso para a gente tomar a decisão de gasto fixo com muito mais consciência e identificar quais são os verdadeiros vilões do seu planejamento financeiro. E aí você já pode até começar a pensar, será que tem algum desses gastos fixos que eu conseguiria negociar e reduzir? Na real, faz diferença.